Bom, gente, começando com o conjunto completo, né, das vértebras da coluna vertebral, pelos grupos delas, primeiramente nós vamos ter as vértebras da cervical, ou vértebras cervicais, que vão de C1 até a C7. Em seguida, nós vamos ter as vértebras do tórax, ou vértebras torácicas, que vão da T1 até a T12. Reparem que conforme elas vão descendo a partir da C3, elas vão ficando mais grossas e mais roliças, vão ficando maiores, já que elas são responsáveis por sustentar o nosso corpo. Ou seja, quanto mais vai descendo, maior é o peso que a coluna precisa sustentar. Logo abaixo, nós vamos ter a lombar, que vai de L1 até a L5. Reparem que elas são bem mais roliças e bem maiores, já que elas têm que sustentar um peso maior ainda do que a coluna torácica e a coluna vertebral e a coluna da cervical. Bom, reparem que aqui nós vamos ter o sacro, que é composto por 5 vértebras fundidas. E logo abaixo temos o cóccix, que é composto por 4 vértebras fundidas. Agora, quais são as características comuns da vértebra? Claro, nós vamos ter diferenças de uma vértebra para outra, e também dependendo da sua posição ou do seu grupo, seja cervical, torácica ou lombar. Mas, de modo geral, as características comuns delas são um corpo vertebral, um forame vertebral, um processo transverso em cada lado, ok? E um processo espinhoso. Aqui, na forma de uma visão lateral, vocês podem ver que isso aqui é uma vértebra torácica. O processo espinhoso dela é um pouco mais inferiorizado, mais para baixo. Mas, de modo geral, recapitulando, quais são as características comuns? Corpo vertebral, processo transverso, um em cada lado, e o processo espinhoso, que já vai para a parte posterior do corpo, aponta para trás do corpo. Bom, agora que já falamos sobre as características comuns das vértebras, vamos falar das suas variações ou acidentes anatômicos, que são as características próprias de cada uma. Bem, aqui nós começamos com a C1 e a C2, que são as únicas vértebras do corpo que possuem nome próprio, atlas e axis. A atlas é a C1 e ela tem uma particularidade que ela não tem corpo, tá vendo? Ela é basicamente esse anel com um forame vertebral bem maior e só alguns em um tubérculo anterior e um tubérculo posterior. E uma característica comum nas vértebras da cervical é que elas têm um processo transversal com a presença de um forame, que nós vamos chamar de forame transverso ou forame do processo transversal. Ou melhor, processo transverso. Forame do processo transverso ou forame transversário. E só são as vértebras da cervical que possuem esse forame. Com ela também não possuindo um processo espinhoso alongado na parte posterior, e sim o seu tubérculo. Já a C2, ela vai possuir um processo odontoide, que é essa protuberância aqui para cima. Aqui numa vista anterior, nós podemos ver que esse dente vai se encaixar na C1, o que possibilita o movimento giratório da nossa cabeça e do pescoço. Como vocês podem ver, ela também possui um forame do processo transverso, dos dois lados. E qual vai ser a principal característica também das vértebras da cervical? É que elas possuem um processo espinhoso bífido. O que é isso? Aqui, a partir da C3, nós podemos ver que o processo espinhoso dela tem uma bifurcação. Ele é bífido, ele tem duas pontas, que é uma característica que vai diferenciá-las em muito das outras vértebras, que não possuem um processo espinhoso bífido. E ela continua tendo, como vocês podem ver, um forame transversário ou forame do processo transverso. Essas são as principais características que vão diferenciar as vértebras da cervical.
Lembrando, elas, nas primeiras vértebras após a C2, C3, C4, C5, vão apresentar um processo espinhoso bífido. Porém, na C7, não necessariamente ela vai apresentar, já podendo se fechar aqui. Mas ainda apresenta o forame transversário, ou seja, é um ponto muito grande de diferenciação das vértebras da cervical das demais.